Vamos ver aqui na linha do tempo quais foram os últimos presidentes, os últimos ministros a ocupar esta cadeira. Temos aqui, portanto, a partir de hoje, Luiz Roberto Barroso. É chegada a hora de Barroso ser o presidente da Suprema Corte. O que tivemos antes, portanto, Rosa Weber, que se retira do tribunal, gestão de 2022 até 2024, mas como está saindo antes, pronto, aí preencheu tela, fica melhor para você poder ver. E quem esteve na gestão antes? Luiz Fux, de 2020 até 2022. Antes, nós tivemos Dias Toffoli, de 2018 a 2020, e anteriormente Carmen Lúcia, de 2016 a 2018. Além dessas informações sobre o histórico, de ministros que já ocuparam essas cadeiras, e a gente vai repercutir isso com os nossos analistas, tá? Um pouquinho do histórico ali, de momentos marcantes ou até populares, do ponto de vista de debate em alguns assuntos em julgamento. A gente tem aqui um pouquinho do perfil do ministro Luiz Roberto Barroso, que, além de ter uma playlist no Spotify, quero deixar isso bem claro, tá? Porque toda sexta-feira divulga uma musiquinha e todo mundo fica analisando, se a música que foi divulgada pelo ministro tem a ver com o assunto de algum julgamento. Mas, para além disso, vejamos aqui, os votos recentes do ministro Luiz Roberto Barroso. Primeira informação, validade da contribuição sindical por todos os trabalhadores. Mais ali um aspecto de uma votação. Votou para descriminalizar drogas para o consumo pessoal e o aborto nos 3 primeiros meses de gestação. São 3 assuntos que importam e muito para a sociedade, assim como todos os outros que passaram por votação, mas a gente tem aqui muitos relevantes aspectos que eu quero ouvir, por favor, dos nossos analistas. A gente tem a questão dos que ocuparam a cadeira de presidência, e até as polêmicas envolvendo, mas também eu vou começar pelo último, tá, minha gente? Desse assunto ali dos aspectos que foram votados por Barroso. Quem quer começar analisando aqui alguma votação que tenha sido relevante aqui dos últimos dias? Vou pegar a da descriminalização das drogas. Perfeito. E até a gente aproveita e coloca na tela novamente. Pode ser, Nicolas, nosso DTV, ali os assuntos mais recentes. Pronto, vamos começando aqui com o Leandro. Porque esse é um tema que o Barroso atua bastante há muitos anos, nessa questão das drogas e de tentar modificar a lei de drogas e como o Brasil trata essa questão, Os votos do ministro Barroso sempre levam em consideração, por exemplo, o fato de você ter uma grande massa de pessoas presas no Brasil com quantidades ínfimas de drogas e que, na verdade, isso não contribui para a ressocialização dessas pessoas. Apenas dá, um argumento que se usa para defender na mesma linha do ministro Barroso é que essas pessoas acabam se tornando força de trabalho do crime organizado e contribuindo para a superlotação do sistema carcerário brasileiro. Barroso sempre fala sobre esse assunto, muitos anos já na corte falando nesse sentido, e agora, como presidente do Supremo, se tem uma ideia de que ele possa tentar reformular esse sistema penal brasileiro por dentro, agora comandando a instância máxima do judiciário. Juliana Lopes, tem ali também um assunto bem importante, a validade da contribuição sindical. Mais um dos votos, é que eu perdi agora exatamente como está escrito ali exatamente na arte, mas ela já vai se salvar pronto. Ele foi responsável por formular a proposta, que passou a ter apoio da maioria dos ministros e reverteu a posição do Supremo sobre contribuição sindical. Tem muito peso também essa decisão de Barroso, Juliana? Tem muito peso porque ela vai embasar agora, Elisa, um projeto que vai ser fechado pelo Ministério do Trabalho, deve sair do forno, inclusive na semana que vem. Então, logo nos primeiros dias aí da posse de Barroso, que vai embasar provavelmente a volta do imposto sindical, um assunto que não é fácil de tratar ali no Congresso Nacional. O Congresso Nacional também está batendo em cima disso e a oposição de uma forma bastante contundente, mas abre um caminho para a volta da cobrança do imposto sindical aqui no Brasil. O Ministério do Trabalho está tratando isso com os sindicatos patronais, com os sindicatos também dos trabalhadores. Há um questionamento ali que envolve a parte financeira dos sindicatos, que acabou sendo prejudicada de alguma forma nos últimos anos, e vem o governo Lula levantando essa bandeira de que os sindicatos precisam ser fortalecidos por conta aí da questão do trabalho. Então, sim um voto importante, foi um julgamento importante para abrir caminho para essa discussão que deve ser encaminhada de maneira mais contundente na semana que vem.
Vamos colocar novamente na tela a arte que fala sobre os presidentes, tá? O nosso histórico de presidentes, porque temos hoje, portanto, cerimônia de posse, a chegada, tá aí para você, ó, Luiz Roberto Barroso, todo, né, cheio ali de pose e credibilidade nessa foto. Deve ter gostado de ver isso, ministro, hein? E, além disso, Renata Agostini, a gente poder analisar um pouco dos que integraram, né, dos que já estiveram nessa cadeira de presidente do Supremo. Temos Rosa Weber, que está se retirando. Deveria permanecer mais tempo caso ainda houvesse sendo presidente, mas chegou ao fim ali a gestão, então está se retirando. E tem todo esse processo de escolha, né, Renata, de um presidente da corte. Exato, eu acho que é importante a gente trazer duas explicações. Quem está nos acompanhando pode se perguntar, tá, mas por que o Barroso é o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal? Veja, existe a previsão de que os ministros votem para escolher o presidente da corte. Essa previsão, inclusive, é de um voto secreto, mas existe uma tradição. Por isso que a gente já sabe, inclusive, quem serão os próximos presidentes da corte depois de Luiz Roberto Barroso. Qual é essa previsão? De que seja escolhido o ministro mais antigo a estar na corte, desde que ele não tenha sido já presidente. Então, teremos agora Luiz Roberto Barroso sucedendo Rosa Weber, o ministro Edson Fachin, que depois dele é o mais antigo, ou seja, o mais moderno depois dele, como eles chamam, né? Então, pela ordem de antiguidade, Barroso é o que entrou na corte, depois veio o ministro Edson Fachin. Edson Fachin assume a vice-presidência e, portanto, será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal após essa presidência de 2 anos do ministro Luiz Roberto Barroso. E assim a gente vai sucedendo os ministros. Alexandre de Moraes, por exemplo, sucederá Edson Fachin. Por isso, a ministra Rosa Weber, agora recentemente, deu esse destaque, com o fato de que ela, deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, a gente terá ali um longo período até que uma mulher volte a ocupar esse espaço, porque nessa ordem a gente só vai ter homem até daqui a 12 anos. Retomando, por que a gente fala também sobre pontos que devem marcar a presidência de Luiz Roberto Barroso ou de quando chega um ministro? Existe um poder do presidente do Supremo Tribunal Federal que é muito decisivo, que é o de definir a pauta. Existe um estoque gigantesco de casos no Supremo Tribunal Federal e a ordem com que eles serão julgados, ela é de decisão do presidente. Ele tem esse domínio da pauta, por isso ele pode eventualmente trazer temas, como a gente tem falado, do campo progressista, né? Uma vez que ele tem essa visão aliada com esse campo de visão, ele pode eventualmente trazer esse marco, porque ele vai poder trazer esses temas à baila. E nesse sentido, Elisa, a ministra Rosa Weber foi muito decisiva, especialmente nesses últimos meses, porque ela optou por trazer, por pautar, por trazer para o julgamento o marco temporal na demarcação de terras indígenas, a descriminalização do porte de drogas, né? O direito ao aborto até a 12ª semana. Todos esses eram casos que já estavam prontos para julgamento, mas faltava a decisão de que ele entrasse na pauta, né? O ministro relator ou eventualmente alguém que pediu vista tem que liberar para julgamento e cabe ao presidente colocar ali. Por fim, importantíssimo me parece destacar no final dessa presidência de Rosa Weber, não só o papel importante dela após o 8 de janeiro, mas as colocações dela no seu discurso de despedida. Ela voltou a falar sobre a necessidade de deixar para trás o 8 de janeiro, de se esquecer o que aconteceu, mas sem deixar que a memória institucional não nos traga lições importantes sobre aquele episódio.